Voltamos com muitas histórias e dessa vez em quadrinhos. Quem pensa que elas são leituras de criança está enganado. Elas podem ser uma ferramenta de ensino. Traço a traço, as histórias são construídas nas revistas em quadrinhos. Você certamente já deve ter lido algum gibi, mangá, ou seja lá a forma que utiliza para nomear as histórias em quadrinhos. Mas será que já parou para pensar que elas podem ser um importante instrumento de ensino dentro da sala de aula? Países como França, que vem fazendo uso de quadrinhos em sala de aula desde a década de 50, década de 60. Os Estados Unidos, depois da perseguição que teve os quadrinhos na década de 50, na década de 80 começa a ver também o valioso que é os quadrinhos para o uso em sala de aula. O Brasil traz esse resgate a partir de 2006, quando o governo reconhece o poder dos quadrinhos e aí começa a fazer compras governamentais, utilizar quadrinhos em sala de aula. Ainda não há um preparo do profissional, do professor para trabalhar quadrinhos em sala de aula, mas você já tem disponibilizado para o aluno essas narrativas, essas histórias em quadrinhos que tem várias temáticas. Pode ser utilizado em química, história, português, matemática. Vai depender do quadrinho e de como o professor queira trabalhar isso. Lucas é historiador e atualmente mestrando pela Universidade do Estado da Bahia e estuda as histórias em quadrinhos como meio de aprendizado. Além disso, ele é o responsável pela edição das HQs, produzidas por uma editora na qual faz parte. Segundo ele, ainda não existe um campo específico destas produções no Brasil. Durante muito tempo, de interesse nas compras governamentais, as editoras se preocuparam bastante em fazer adaptação de obras literárias para os quadrinhos. Era uma forma de tentar colocar o governo com interesse nisso. O governo sempre comprou muitos livros e aí dizia, não, você pode comprar quadrinho também se for Dom Casmurro, você pode comprar quadrinho também se for qualquer obra do Machado de Assis. Machado de Assis é o carro-chefe das compras governamentais. Mas aí você está começando a ter, muito por parte dos autores que querem contar uma boa história, a preocupação em construir tramas que envolvam episódios históricos ou outras temáticas. Para esta estudante de História da UESB, a utilização destas histórias dentro da sala de aula pode sim trazer bons resultados. Há quase 2 anos, ela e outros alunos da instituição criaram um grupo de estudo HQ UESB. O principal objetivo é entender como a cultura pop pode colaborar com o ensino. Além disso, o grupo serve para suprir uma carência que, segundo ela, existe na universidade. É bastante válido porque aproxima um pouco mais o professor do aluno, E por ser também um estudante de licenciatura, eu sou graduando em História, então para a gente esse tipo de material é muito válido. Mas também cabe à academia se atentar em ensinar o futuro professor a utilizar esse tipo de material em sala de aula. E é isso que falta. As opções de quadrinhos para serem utilizados nas aulas são grandes. Selecionamos 4 que vão interessar aqueles apaixonados por história. Lançado no ano passado, La Dançarina retrata a capital paulistana em 1918, trazendo recortes históricos da chegada da gripe espanhola. Em Maus, um dos clássicos dos HQs, a Segunda Guerra Mundial ganha destaque, através de narrativas sobre o Holocausto. Borgia, por sua vez, concentra o roteiro no período do Renascimento, fazendo boas referências à história moderna. Já o Cabra, narrado no sertão nordestino, é uma obra futurística que traz alusões ao cangaço e à cultura do Nordeste do Brasil. Tudo isso, certamente, enche os olhos dos alunos em sala de aula. Eu utilizo bastante, na verdade, porque eu acho que... Mas lembrando sempre que o quadrinho ele não pode ser colocado como fonte histórica, certo? Eu tenho que dar o conteúdo primeiro para depois elucidar com o quadrinho, trazer o aluno para mim com um quadrinho ou com um game ou com animação ou com um episódio de uma série, entendeu? Coisa que faz parte do cotidiano dele e que ele vai fazer uma associação melhor ao conteúdo que eu dei. Mesmo diante de todas essas evidências de que os quadrinhos podem ser utilizados como instrumento de ensino, Lucas acredita que ainda há muitos desafios. Nos outros países, uma produção que seja direcionada para o ensino, Não, vamos fazer um quadrinho sobre a Segunda Guerra Mundial para que se use em sala de aula. Não. Há a preocupação dos autores em contar uma boa história. Então essa preocupação que eu acredito que o brasileiro, o autor de quadrinho, precisa ter. A preocupação em contar uma boa história. Se aquilo vai poder ser utilizado ou não na educação, aí vai depender do profissional que leu aquele livro e viu que há um potencial ou não em usar o quadrinho em sala de aula. E para você que gosta de adquirir conhecimentos fora dos muros das escolas e faculdades, vem aí a nossa agenda universitária.
Olá, para você que está acompanhando o nosso Mundo Universitário. Hoje eu trago uma agenda repleta de eventos culturais e acadêmicos. Para começar, o cantor conquistense Aquiles está com um projeto chamado Retiros Autorais, na qual ele convida outro cantor ou cantora para uma apresentação mais intimista. Esses encontros estão acontecendo no Teatro Carlos Jeová. O último foi com a cantora Márcia Castro e o próximo será com Marcos Marinho, que foi parceiro de Aquiles na banda Caim. Então anota aí na agenda, Retiros Autorais, Aquiles convida Marcos Marinho, nesta quinta-feira, às 8 da noite, no Teatro Carlos Jeová. Já na sexta-feira, acontece um seminário sobre educomunicação aplicada à educação ambiental, que vai discutir sobre a comunicação como uma ferramenta para abordar e promover uma conscientização acerca das questões do meio ambiente. E no fim de semana tem o Festival Anicom, voltado para a cultura pop e nerd, que conta com uma programação cheia de atividades, como concurso de cosplay, campeonatos de videogames, palestras, oficinas e muito mais. Você pode conferir a programação completa no site do evento, www.anicomfestival.com.br. Tem eventos para todos os gostos, só basta se programar. Te encontro na semana que vem. Um beijo e até lá! O Mundo de hoje está chegando ao fim, mas você pode rever no nosso canal no YouTube. Um beijo e até a próxima terça!